Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, sou docente especialista da disciplina Matemática Básica e nessa videoaula nós estamos iniciando os nossos estudos de Fundamentos Numéricos e Operações Básicas, que é o nosso primeiro módulo. Especificamente nessa videoaula nós vamos estudar os conjuntos numéricos e as operações que constam na nossa primeira unidade. O nosso objetivo nessa videoaula é resgatar os principais conjuntos numéricos que nós estudamos no período da educação básica, e para isso nós vamos partir da teorização a respeito de conjuntos, isto é, a teoria de conjuntos. Ela vai ser importante porque ela vai nos dar a base necessária para compreender as principais propriedades que formam os próprios conjuntos numéricos. A teoria de conjuntos é o alfabeto sobre o qual toda matemática moderna ela é construída. E assim como as palavras são formadas por letras, os conceitos matemáticos que nós estudamos, que são as funções, as equações, os cálculos de maneira geral, são construídos sobre conjuntos e as relações que podem existir entre esses conjuntos. Então, a teoria de conjuntos fornece ferramentas necessárias para classificar os números, entender as suas propriedades e operá-los corretamente. Então, toda a teoria de conjuntos, ela é sustentada por três conceitos fundamentais, que são eles a própria noção de conjunto, elementos e pertinência. Nós podemos definir conjunto como sendo uma coleção de itens, uma coleção de objetos bem definidos e que podem apresentar uma propriedade, uma característica, uma lei geral de formação comum para cada um desses itens. E esses itens e objetos que formam este conjunto, nós chamamos de elementos. E quando estes elementos estão na formação daquele conjunto, nós dizemos que há uma relação de pertinência deste elemento com relação àquele conjunto. E de maneira análoga, nós podemos entender também que se um elemento não faz parte do conjunto, ele não pertence àquele conjunto. Usualmente, representamos os conjuntos por meio de letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, por exemplo, eu chamo de A o conjunto das vogais. Reparem que nós temos algumas formas diferentes de representar o mesmo conjunto. Ou apresentando a característica de cada um dos seus elementos. Então, por exemplo, no segundo item, o conjunto A é formado por todo o elemento X, tal que X é vogal. Isto é, estou apresentando uma característica, uma lei geral de formação para verificar se um elemento pertence a um determinado conjunto. Uma segunda forma é justamente enumerar, elencar, apresentar todos os elementos que formam esse conjunto, como, por exemplo, representar A, E, I, O, U entre chaves. Repare que muitas vezes isso não vai ser possível. Se nós estivermos num conjunto que apresenta um elevado número de elementos, ou até mesmo conjuntos que nós conhecemos como sendo infinitos, como, por exemplo, os conjuntos numéricos, apresentar cada um dos seus elementos não é uma boa estratégia. Então, para isso, a gente deve partir para aquela característica comum de cada um desses elementos. E, por último, nós podemos também representar o mesmo conjunto A por meio do diagrama de Venn, como você observa nesta imagem. Nós separamos ali os elementos A, E, I, O, U, que formam o conjunto A, do elemento D, que está fora daquele conjunto A. Então, por isso, nós dizemos que o elemento Azinho pertence ao conjunto Azão, enquanto que o elemento Dzinho não pertence ao conjunto Azão. Obviamente, por motivos claros de que D não é uma vogal. É importante também relembrarmos alguns conjuntos especiais que, hora ou outra, entrarão durante as nossas discussões em matemática básica, que é o conjunto unitário, o conjunto vazio e o conjunto universo. Como o próprio nome diz, o conjunto unitário é aquele conjunto que possui um único elemento. Então, se nós formos elencar todos os elementos que pertencem a um determinado conjunto,
nós vamos observar que, se ele apresentar apenas um único elemento, uma cardinalidade igual a 1, nós estamos diante de um conjunto unitário. Então, por exemplo, um conjunto B que apresenta apenas o número 7. E como o próprio nome diz, o conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. Ou seja, quando nós buscamos elencar todos os elementos ou verificar quais são os elementos que pertencem a uma determinada lei geral de formação, nós não vamos encontrar elemento algum que pertença àquele conjunto. Então, por exemplo, x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Obviamente, nós não conhecemos nenhum x, nenhum elemento numérico, nenhum número que apresente essa característica de ser ímpar e também múltiplo de 2. Geralmente, o conjunto vazio, ele é resultante de uma proposição logicamente falsa. Então, veja que afirmar que x é ímpar e múltiplo de 2 seria uma afirmação, uma proposição lógica. Então, não há elemento algum que pertença a esse conjunto. Nós representamos o conjunto vazio de duas formas, ou por uma bola riscada na transversal, ou por um esquema de chaves que esteja vazio. Repare que isso não é a mesma coisa que colocar essa bola riscada na transversal dentro das chaves, porque isso indicaria um conjunto que não é vazio, e sim um conjunto unitário que apresenta aquele símbolo na sua formação de conjunto. E, por fim, um conjunto especial mais abstrato seria o conjunto universo representado pela letra U, que é aquele conjunto que contém todos os elementos possíveis dentro de um contexto. Então, se nós estivermos trabalhando em um determinado contexto, nós devemos pensar quem seria o conjunto universo daquele contexto, que apresenta todos os elementos que podem entrar naquele contexto ou naquela discussão. Então, por exemplo, se nós estivermos trabalhando em um problema em geometria plana, obviamente o nosso conjunto universo é um certo plano beta que contém todos os pontos que irão aparecer em determinada situação ou em determinado contexto. Então, nós vimos os conceitos fundamentais na teoria de conjunto, que é justamente a noção de conjunto, elementos e pertinência de elemento em relação a um certo conjunto. E nós vimos também alguns conjuntos especiais, o conjunto unitário, o conjunto vazio e o conjunto universo. Dado isto, a partir deste momento nós vamos tratar de apresentar algumas propriedades que regem toda a teoria de conjunto e que sustenta toda uma álgebra matemática que está por vir, como, por exemplo, sustenta toda uma descrição numérica dos conjuntos numéricos que nós iremos estudar. A primeira propriedade é a igualdade de conjuntos. Quando que dois conjuntos são exatamente iguais? E é esperado que você me responda que dois conjuntos são iguais quando eles apresentam exatamente os mesmos elementos. Então, basta um elemento desigual para nós classificarmos a igualdade de conjunto como sendo uma desigualdade de conjunto, na verdade. E como que nós representamos isso algebricamente? Acompanhe no seu vídeo este excerto que está grifado em azul. E quando que dois conjuntos A e B são iguais? Isto é, quando que A é igual a B? C e somente C, para todo elemento X, o elemento X pertence a A, e também C e somente C, esse mesmo elemento pertence a B. Isto é, o mesmo elemento X, ele deve pertencer ao mesmo tempo a ambos os conjuntos, tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Isso parece ser um tanto quanto óbvio e um tanto quanto trivial. Porém, vamos ver alguns exemplos que farão certamente você pensar melhor sobre essa característica, essa propriedade de igualdade de conjuntos. O primeiro exemplo, nós temos que o conjunto A, B, C e D é igual ao conjunto D, B, A, C. É esperado até que a gente entenda que estes conjuntos são iguais entre si, porque apresentam os mesmos elementos, muito embora não na mesma ordem. Já o segundo exemplo, nós temos o mesmo conjunto A, B, C e D, e um outro conjunto um tanto quanto mais extenso, que apresenta os elementos AA, BBB, C, DD, DD, D.
Então, observamos que esses conjuntos, eles satisfazem aquela propriedade de, para cada elemento X, o mesmo elemento pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, por mais que apresente elementos que estejam sendo repetidos na mesma estrutura de conjuntos, por satisfazer aquela condição, aquela premissa de que, de fato, a igualdade ela deva acontecer sempre que o elemento pertencer a ambos os conjuntos, nós dizemos, então, que esses conjuntos são iguais. E é evidente, se A não é igual a B, então nós escrevemos que A é diferente de B. Então, vejam o último exemplo, em que o mesmo conjunto A, B, C e D é diferente do conjunto D e B. Porque existem elementos no conjunto A, no caso, os elementos A e C, que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. E por esse motivo, esta é uma desigualdade entre os dois conjuntos. Outra propriedade também muito importante dentro da teoria de conjuntos é a ideia de subconjuntos. Isso vai ser muito útil para a gente quando a gente estiver construindo os nossos elementos, os nossos conjuntos numéricos. Então, nós vamos perceber que o que difere um conjunto do outro é justamente a inclusão de novas operações, claramente definidas e também sustentada por meio de alguma propriedade também definida. Então, essa ideia de acréscimo de operações em relação aos conjuntos numéricos, ela é sustentada por essa noção de subconjuntos, um conjunto que está dentro de outro conjunto. Vamos acompanhar. Então, se A e B são conjuntos e todo elemento de A também é elemento de B, dizemos que A é um subconjunto de B ou até mesmo parte de B. Então, A é um subconjunto de B, C e somente C para todo elemento X. Se X pertence a A, então X também pertence a B. Reparem que é um C, então. Obviamente, se X pertence a A, então X pertence a B. Nós esperamos que o conjunto A está contido no conjunto B. Isto é, o conjunto A ele é subconjunto do conjunto B. Então, se eu tenho um conjunto formado pelos elementos A e D e um outro conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E, obviamente, o primeiro conjunto é subconjunto deste último conjunto maior. Porque todo elemento X que pertence a A também pertence a B. Então, todo elemento do conjunto A satisfaz aquela propriedade para que ele seja subconjunto do conjunto B. Isto é, se X é um elemento do conjunto A, então X também é um elemento do conjunto B. E isto é satisfeito para os dois elementos A e D. Pelo diagrama de Venn, nós percebemos mais facilmente quando um conjunto é subconjunto do outro, como está aparecendo para você. Então, o conjunto A é subconjunto, ele está contido, ele é parte de um conjunto B. E nós também podemos operar os conjuntos entre si, ou seja, operar os elementos que compõem, que formam cada um desses conjuntos, por meio das operações de união, interseção e diferença. A propriedade de união de dois conjuntos A e B é formado por todo elemento X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Repare que esse conectivo ou, ele difere do ou que nós usualmente utilizamos na língua portuguesa, que seria um ou mais excludente. Quando a gente vai no lugar A ou não vai no lugar B, significa que você não vai em A ou B ao mesmo tempo. Porém, na matemática, esse ou ele não tem esse sentido excludente. Basta que uma das duas condições sejam satisfeitas para que a proposição seja verdadeira. Ou seja, basta que o elemento X pertença ao conjunto A, ou pertença ao conjunto B, ou pertença a ambos, que a propriedade, que a operação, melhor dizendo, de união de A com B seja satisfeita. Então, por exemplo, se eu opero a união entre os conjuntos 1, 2 e 3 e o conjunto 2, 4 e 5, a união de todos eles vai formar exatamente o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, porque cada um desses elementos ou pertence a A ou pertence a B. E também temos a propriedade de interseção, que difere da união pelo conectivo, que não é mais ou, e sim e. Então, a interseção de A com B
é formado por todo o elemento x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Isto é, o elemento ele deve pertencer simultaneamente a ambos os conjuntos para estar dentro do conjunto e interseção entre eles. Então, por exemplo, a interseção entre os conjuntos 1, 2 e 3 e 2, 4 e 5 é formada apenas pelo conjunto unitário que apresenta o elemento 2, porque o elemento 2 é o único elemento que pertence simultaneamente a cada um desses conjuntos. Também temos a diferença de dois conjuntos A e B, que nós também podemos representar pela complementar de B em relação a A. Algebricamente, ele é formado por todo elemento x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Em outras palavras, significa que nós vamos ficar com elementos exclusivos do conjunto A. Ou seja, eu vou retirar do conjunto A todos aqueles elementos que pertencem a B. Então, veja, se eu tenho a diferença do conjunto 1, 2 e 3 e o conjunto 2, 4 e 5, repare que o elemento 2 ele pertence ao segundo conjunto, ele pertence ao conjunto P, vamos assim dizer. Então, eu fico apenas com o conjunto formado pelos elementos 1 e 3, que são aqueles elementos exclusivos do conjunto A. E se eu operar o conjunto 2, 4 e 5 e retirar o conjunto 1, 2 e 3, repare que novamente o conjunto 2 ele vai pertencer ao conjunto B, ao segundo conjunto. Isto é, eu vou ficar apenas com os elementos 4 e 5, que são exclusivos do conjunto A, que é o primeiro conjunto. E dessa propriedade de diferença entre dois conjuntos, nós podemos expandir a propriedade da complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo, que é representado por A e um C sobrescrito, por um A barra, e que representa a diferença do conjunto universo em relação ao conjunto A. Diante disto, a operação de complementar em relação ao conjunto universo, ela é algebricamente definida por todo elemento x, tal que x não pertence ao conjunto A. Então, essa revisão de teoria de conjuntos, ela é fundamental para nós compreendermos as relações que existem entre os números que formam os conjuntos numéricos. Então, nós estudamos na escola básica os números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais e os números reais. Então, nós temos uma relação de subconjuntos entre cada um desses conjuntos, exceto para o conjunto dos irracionais, que nós vamos ver a definição, ele é um conjunto à parte, mas que todos esses conjuntos formam o conjunto dos números reais, que é o conjunto que nós usualmente operamos na matemática. O primeiro conjunto que nós estudamos desde o momento que nós ingressamos na educação básica é o conjunto dos números naturais, que é justamente aquele conjunto que nós contamos objetos, isto é, contamos elementos que formam um determinado conjunto. Historicamente, apesar da sua origem ser incerta, o zero, ele surgiu bem depois da criação dos principais símbolos usados para a contagem, para representar a ausência de quantidade. Então, os naturais, ele é composto pelos elementos que representam contagem. 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente até mais infinito. Nós vamos incluir nessa videoaula o elemento 0 como sendo um elemento natural. Porém, tem muitos autores que consideram o zero como sendo o número inteiro para representar ausência de quantidade. Inclusive, o zero ele surge bem depois da criação de alguns símbolos que já eram utilizados na notação e operados matematicamente. Então, nós definimos quem são os elementos que compõem o conjunto dos números naturais, e agora a gente começa a operar esses elementos entre si. Então, o Petróleo nos diz que as propriedades algébricas nos permitem fazer operações com os números, como soma, subtração, divisão, exceto a divisão por zero, e a multiplicação. Essas operações geram outros números, que no nosso caso serão números reais, que apresentam as mesmas propriedades. Então, a ideia é, se nós tomarmos dois elementos que pertencem a um determinado conjunto numérico e operamos eles entre si,
geralmente pela adição e pela multiplicação usual, nós vamos gerar novos elementos que também vão pertencer àquele conjunto. Então, no caso do conjunto dos números naturais, nós definimos apenas as operações de soma e também de multiplicação. Então, para todo elemento A, B e C que pertence a N, isto é, dados 3 números naturais quaisquer, ao operarmos na soma A mais B e também ao operarmos a multiplicação A vezes B, o resultado de cada uma dessas operações também gerarão novos elementos que pertencem também ao conjunto dos números naturais. Além disso, essas propriedades são satisfeitas: a comutativa, a associativa, a existência do elemento neutro e também a distributiva da multiplicação em relação à adição. A comutativa nos diz que a ordem não importa na operação de soma e multiplicação usual entre dois números naturais. Então, A mais B é igual a B mais A, e A vezes B é igual a B vezes A. A associativa nos diz que ao operarmos a soma e a multiplicação usual de 3 elementos, não importa se nós operarmos 2 a 2 e o resultado desta operação operarmos com o terceiro elemento, seja na adição ou seja na multiplicação. Então, a soma A mais B, somado com C, é a mesma coisa que a soma de A, somado com a soma de B mais C. E de maneira análoga, nós também temos que a multiplicação, que o produto de A com B vezes C, é igual ao produto de A vezes o resultado da multiplicação de B e C. Ou seja, nós tomamos 2 a 2 cada um dos elementos e operamos para depois operarmos com um terceiro elemento. O elemento neutro é aquele elemento que, somado ou multiplicado a um outro elemento, o resultado é este outro elemento. Ou seja, o elemento neutro na adição é o 0 e o elemento neutro na multiplicação é o 1. Porque A mais 0 é a mesma coisa que 0 mais A, porque é uma propriedade comutativa entre os elementos naturais, que resulta no próprio elemento A. E na multiplicação, A vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes A, comutativa, e o resultado é o próprio elemento A. E por fim, temos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, A que multiplica B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Ou seja, nós multiplicamos o elemento A que está fora do parênteses por cada um dos elementos que estão dentro do parênteses. E isso caracteriza uma distributiva. Existem algumas notações que nós também observamos nos conjuntos numéricos, como, por exemplo, N asterisco. Aquele asterisco representa que o conjunto que nós estamos considerando está excluindo o elemento 0. Então, nós definimos como sendo, no caso dos naturais, o conjunto dos números naturais não nulos, formados pelos elementos 1, 2 e 3. Ou seja, o conjunto N asterisco é subconjunto do conjunto N, porque todo elemento que pertence a N asterisco também pertence ao conjunto N. Em seguida, nós temos o conjunto dos inteiros, que seria justamente a inclusão de números negativos em relação ao conjunto dos números naturais. Nós representamos pela letra Z, e nós observamos que o conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto Z, porque todo elemento que é natural também é inteiro. Dentro do conjunto dos inteiros, Z, nós podemos definir alguns subconjuntos triviais, como, por exemplo, o conjunto dos números inteiros não negativos, indicado por Z mais, e esse mais é subscrito, que é justamente formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Nós chamamos de não negativos porque, neste caso, nós estamos incluindo o elemento 0. De maneira análoga, nós também temos o conjunto dos números inteiros não positivos, que também inclui o elemento 0 e toma todos os números negativos inteiros. Nós indicamos por Z menos, sendo esse menos subscrito em relação à letra Z. Tanto o conjunto Z+, quanto o conjunto Z- são subconjuntos do conjunto Z. Então, Z+ está contido em Z e Z- também está contido em Z.
E de maneira análoga ao que nós vimos no conjunto dos naturais não nulos, nós também temos os inteiros não nulos, indicado por Z asterisco, ou seja, eu pego todos os inteiros e excluo o elemento zero. Z asterisco também é um subconjunto do conjunto Z. E nós também podemos, sobre aquele conjunto dos números não positivos e não negativos, retirar o elemento zero, colocando também o asterisco em cada uma dessas representações. Então, Z asterisco mais é o conjunto dos inteiros positivos. Veja que dessa vez nós estamos definindo como sendo positivo, porque retiramos o elemento zero. E o Z asterisco negativo como sendo o número inteiro negativo, ou seja, eu também excluo o elemento zero. O conjunto dos inteiros também é um conjunto fechado para as operações de soma e multiplicação usuais, isto é, para todo A e B que pertence ao conjunto dos inteiros, quando eu somo A com B, também resulta no elemento inteiro, e quando eu multiplico A com B, também resulta no elemento inteiro. Então, nós dizemos, portanto, que o conjunto Z é fechado para as operações de adição e multiplicação usuais. No conjunto dos inteiros também são válidas as mesmas propriedades que o conjunto dos números naturais. Porém, no conjunto Z, nós definimos uma propriedade nova, que é a propriedade simétrica ou oposta para a adição. Como é definida essa propriedade? Ela é definida da seguinte forma: para todo elemento A que pertence a Z, ou seja, para todo número inteiro, existe um elemento denominado ou representado por menos A, também que é inteiro, tal que, quando nós operamos na adição usual A com menos A, o resultado é o elemento neutro para aquela operação. Neste caso, é a soma, que é o número zero. Então, sempre que A operado com menos A na adição resultar no número zero, nós estamos diante de dois elementos que são simétricos ou opostos para a adição. Então, devido a esta propriedade, nós definimos a subtração. Então, se recorde quando eu falei alguns slides atrás que o que difere um conjunto numérico do outro é justamente a inclusão de uma nova propriedade, e com isso também sustenta uma operação nova entre os elementos dos conjuntos. Então, enquanto no conjunto dos números naturais nós somávamos e multiplicávamos de maneira usual, nós não subtraíamos até então. E essa operação de subtração ela é definida nesse conjunto novo, conjunto Z, conjunto dos números inteiros, graças à propriedade nova chamada propriedade simétrica ou oposto para a adição. Então, nós definimos uma propriedade de subtração quando nós fazemos A menos B, sendo menos B o elemento oposto ou simétrico para a adição do elemento B. Portanto, A menos B é a mesma coisa que eu somar A com o oposto de B, para todo A e B inteiro. Dessa forma, nós definimos, então, a reta formada por todos os números inteiros, que vai de menos infinito até mais infinito, sendo o elemento zero o elemento que não é nem positivo e nem negativo. E é importante nós sabermos operar com os sinais desses números inteiros. Então, quando nós somamos números inteiros positivos, nós adicionamos os seus valores e o resultado também será um número positivo. Enquanto que, ao somarmos números negativos, nós adicionamos esses valores e o resultado também terá um valor atribuído como sendo negativo. Então, como exemplo, quando eu opero mais 3 somado com mais 4, eu somo 3 com 4, que é 7, e repito o sinal positivo. Da mesma forma que quando eu somo menos 3 com menos 4, nós somamos o 3 com o 4 e repetimos o sinal negativo. O mais fora do parênteses, ele apenas indica que nós estamos somando esses elementos. Isso só vai ser diferente quando nós tivermos um sinal negativo fora do parênteses, como a gente vai ver futuramente. Esse mais fora do parênteses indica que nós estamos operando elementos por meio da adição usual. Então, o mais ele se torna irrelevante na hora da gente fazer a mudança ou não de sinais. Basta nós repetirmos cada uma dessas parcelas, que o resultado será positivo se nós estivermos somando positivo, e negativo quando nós estivermos somando negativo. E quando nós estivermos somando números que apresentam sinais diferentes? Bom,
Neste caso, nós subtraímos esses elementos e o sinal que vai prevalecer será o sinal daquele elemento que apresenta o maior valor absoluto. Então, se nós somarmos o elemento mais 3 com o elemento menos 4, nós devemos efetuar a subtração entre esses elementos e o sinal será daquele que apresenta o maior valor absoluto. Neste caso, é o elemento 4, que apresenta um sinal negativo. Portanto, o resultado é menos 1. Da mesma forma, se eu somo o menos 3 com o mais 4, eu novamente devo efetuar a subtração e o sinal que vai prevalecer é o positivo, porque é o sinal do número 4, que é o maior. Quando eu falei que o sinal positivo ele era irrelevante fora do parênteses, era para indicar que nós estamos operando ali a adição usual, e o que não interferiria no caso de somarmos dois positivos ou dois negativos. Esse cenário se altera quando nós estamos diante de um sinal negativo antes dos parênteses. Por quê? O sinal negativo antes do parênteses indica que o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses deve ser alterado, deve ser trocado. Então, por exemplo, 2 menos, abre parênteses, menos 4 mais 3. Significa que todos os sinais dos elementos que estão dentro do parênteses devem ser alterados. Então, fica 2 mais o 4, que era negativo, torna-se positivo, e o 3, que era positivo, torna-se negativo. E aí nós podemos operar normalmente, porque aquele mais fora do parênteses, como eu falei, ele é irrelevante. Basta nós repetirmos o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, com o mais fora do parênteses, basta nós repetirmos o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, eu fico com 2 mais 4 menos 3, e isso vai nos fornecer o resultado 3 positivo, como nós vimos a partir dos exemplos anteriores. Então, se eu tenho menos 1 entre parênteses, o sinal daquele menos 1 ele deve ser alterado para o sinal positivo, no caso, mais 1. Para a regra de multiplicação, ela é mais simples. Basta que, se os sinais forem iguais, o resultado é positivo, e se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Então, tanto mais 3 vezes mais 4, quanto menos 3 vezes menos 4, como ambos apresentam cada um sinais iguais, o resultado sempre será positivo. E 3 vezes 4, 12, resultando, portanto, em mais 12. Agora, se 3 e 4 apresentarem sinais diferentes entre si na operação de multiplicação, o resultado será um número negativo. Essa regra de sinal é válida também para a divisão de números inteiros. Só que a divisão é uma operação que não está definida ainda dentro desse conjunto dos números inteiros. Ela será definida exatamente no nosso próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos racionais ele é formado por todo o elemento P sobre Q, num formato de fração que você conhece, sendo P e Q números inteiros com Q diferente de zero. Então, nós podemos ali combinar elementos P e Q de sinais diversos ou sinais iguais, de modo a formar o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais, ele representa todos os números decimais e também todas as frações. Isto é, um conjunto Q, ele é um conjunto que contém o conjunto dos inteiros, que por sua vez contém um conjunto dos números naturais, como você pode observar nessa ilustração. Então, da mesma forma que nós tínhamos lá no conjunto dos inteiros Z asterisco, Z asterisco mais, Z mais, Z menos, Z asterisco menos, nós também temos os conjuntos racionais não nulos, o Q asterisco, os racionais não negativos, o Q mais, os racionais não positivos, o Q menos, e os Q asterisco mais e o Q asterisco menos, formados pelos racionais positivos e racionais negativos. Repare que a utilização desse asterisco, deste mais e menos subscrito, ele é o mesmo para qualquer conjunto numérico. Basta nós termos em mente qual conjunto que nós estamos operando. Se ele é um conjunto natural, se ele é um conjunto inteiro ou se ele é um conjunto racional. A reta racional apresenta todas as frações que podem ser alocadas naquela reta formada pelo conjunto dos números inteiros. Então, nós começamos a incluir na reta
as frações, tanto positivas quanto negativas, que estarão entre os elementos inteiros que nós vimos anteriormente. O conjunto dos racionais também é um conjunto fechado para adição e multiplicação, isto é, para todo A e B racional, a soma de A com B é um número racional e a multiplicação de A com B também é um número racional. E são definidas algumas propriedades: a propriedade de igualdade, a propriedade de adição e a propriedade de multiplicação. Então, na propriedade de igualdade, a fração A sobre B, ela vai ser igual a C sobre D, sempre que o produto A vezes D for igual ao produto B vezes C. E como se dá a adição entre dois elementos racionais? A sobre B mais C sobre D. É justamente pela operação do MMC que nós já conhecemos de outros momentos da nossa educação, no caso, na escola básica. Então, é uma propriedade em que A vezes D mais B sobre C está no numerador e o nosso denominador é justamente o B vezes D. E a multiplicação de dois números racionais, A sobre B e C sobre D, se dá de maneira direta, vamos assim dizer. A vezes C sobre B vezes D. Em geral, os estudantes apresentam bastante dificuldades para operar números inteiros, para compreender aquelas regras de sinais, tanto na adição, subtração, quanto na multiplicação. Soma-se a isso uma dificuldade natural a operar frações. Então, para operar as frações, nós devemos levar em considerações cada uma dessas definições que foram dadas, tanto da adição quanto da multiplicação. Isso certamente irá facilitar os seus estudos e fará com que você compreenda da melhor forma como somar e multiplicar frações. Então, é justamente essa nova propriedade, inverso para a multiplicação, que caracteriza o novo conjunto dos números racionais. Isso nada mais é do que a divisão entre dois números inteiros. Então, para todo elemento racional A sobre B, com A sobre B diferente de zero, vai existir um elemento B sobre A, também racional, tal que o produto de A sobre B e B sobre A resulte no elemento neutro para a multiplicação, que neste caso é o número 1, como nós conhecemos do conjunto dos números naturais. Então, sempre que nós operarmos a multiplicação, frações que são consideradas inversas, ou seja, A sobre B e B sobre A, o resultado sempre será o elemento neutro para aquela operação, nesse caso, o número 1. Então, devido a essa propriedade, nós definimos em Q asterisco, ou seja, em números racionais, exceto zero, a operação da divisão. Então, sempre que nós formos dividir duas frações A sobre B e C sobre D, o resultado é A sobre B vezes D sobre C. Ou seja, é aquela famosa regra que nós conhecemos. Conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, é graças a essa propriedade da inversa para a multiplicação que nós definimos, então, a divisão entre números inteiros e, consequentemente, a divisão também entre números racionais. Então, para somarmos frações, nós temos que lembrar daquela regra que foi apresentada, identificar corretamente quem é A, B, C e D e efetuar cada uma dessas subtrações aí que foram indicadas. Então, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, resultado 1 sobre 6. E da mesma maneira, 1 sobre 3 e 1 sobre 2, nós temos que identificar corretamente quem são cada um desses termos para ter o resultado menos 1 sobre 6. Reparem que nós estamos operando na subtração dois elementos que se repetem nas duas expressões. Porém, em virtude da operação de sinais entre números inteiros, um resultado me forneceu um resultado positivo, um sexto, enquanto que outra expressão me forneceu um resultado negativo, menos um sexto. Vamos para mais um exemplo. Se eu operar 3 sobre 9 menos 4 sobre 8 e efetuarmos corretamente aquela relação da adição entre números racionais, nós vamos chegar no resultado menos 12 sobre 72. Quando a gente verifica a igualdade
entre menos 12 sobre 72 e menos 1/6, nós verificamos que há uma relação de igualdade entre essas frações. E você pode se questionar por que menos 12 sobre 72 é igual a menos 1/6. E a resposta é justamente porque elas são frações ditas equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que apresentam a mesma propriedade de igualdade. Ou seja, nós verificamos a propriedade de igualdade de A sobre B e C sobre D e verificamos se aquele produto, de fato, resulta num resultado equivalente para ambos os lados. Em termos práticos, as frações equivalentes elas podem ser obtidas quando nós pegamos uma fração e vamos multiplicando ela por um mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Então, por exemplo, 1 sobre 6, negativo, nós podemos multiplicar por 2 em cima e embaixo, resultando na fração equivalente menos 2 sobre 12. Multiplicando novamente por 2, nós obtemos a fração menos 4 sobre 24, e assim por diante. De maneira igual, nós podemos também multiplicar aquele menos 1 sobre 6, por exemplo, vezes 12, que resultaria exatamente na fração equivalente menos 12 sobre 72. Então, a partir de uma única fração, nós podemos ter o que nós chamamos de uma família de frações equivalentes, se nós multiplicarmos de maneira equivalente tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. E isso nos dá a noção de uma fração irredutível, que é aquela fração que é reduzida à sua forma, vamos dizer assim, primitiva. E esta é a definição de fração equivalente, que é aquela fração que é reduzida à sua forma irredutível. Então, na fração A sobre B, nós já sabemos que A é o numerador e B é o denominador. Então, se A e B forem primos entre si, ou seja, o MDC entre A e B for o número 1, nós dizemos que estamos diante de uma fração A sobre B do tipo irredutível. Então, no nosso caso de exemplo, na fração menos 12 sobre 72, ao efetuarmos o MDC entre o numerador e o denominador, nós encontramos o número 6. Isso significa que eu posso simplificar essa fração e torná-la irredutível. Então, eu divido tanto o numerador 12 quanto o denominador 72 pelo mesmo número, nesse caso o MDC, que é o máximo divisor comum, e chego, portanto, na fração irredutível menos 1 sobre 6. Então, nós percebemos que tanto menos 1 sobre 6 quanto menos 12 sobre 72 são frações equivalentes e que o menos 1 sobre 6 é a fração irredutível. Eu não encontro depois dessa fração nenhum número diferente de 1 e que eu possa simplificá-la mais ainda, ou seja, 1 e 6 são números primos entre si. As frações equivalentes, elas apresentam infinitas representações. Porém, elas trazem na sua essência o mesmo número decimal. O número decimal é aquele número que nós classificamos como apresentando vírgula. Então, eles podem ser do tipo finito ou infinito. Como que eu encontro o número decimal relacionado a um certo número racional? Basta nós dividirmos o numerador pelo denominador. Então, por exemplo, 3 sobre 1 é um número racional, porque nós temos P e Q. Quando nós dividimos 3 por 1, nós encontramos o número 3. 3 é o número decimal que equivale àquela fração 3 sobre 1. De maneira análoga, nós temos outros exemplos, como vocês podem observar. 1 sobre 20, quando nós efetuamos a divisão de 1 sobre 20, nós encontramos o número decimal 0,05. Então, é um processo bem útil para nós encontrarmos quem é o número decimal que está representado numa determinada fração. E a volta é bem tranquila também. Para retornar do decimal finito para o número racional, basta nós observarmos quantas casas após a vírgula nós temos naquele número decimal. Então, por exemplo, 0,5 nós temos apenas um único número decimal após a vírgula, significa que ao efetuarmos a volta para a fração que está representada por esse decimal, basta nós pegarmos o número 5, que é o número que está sendo representado no decimal, e dividir por 10, porque nós temos uma única casa após a vírgula. Se nós tivéssemos 2 casas, seriam por 100. Se nós tivéssemos 3, seria por 1000, e assim sucessivamente.
Eventualmente, você pode, inclusive, ao encontrar essa fração que equivale ao número decimal, você pode, inclusive, reduzi-la à sua fração irredutível para ter ali aquela fração que não permite mais simplificação. E nós temos, além dos decimais finitos, os decimais infinitos e periódicos, que são as chamadas dízimas periódicas. Então, se nós efetuarmos a divisão de 1 para 3, vai resultar 0,3333 infinitas vezes, porém de maneira periódica, porque é apenas o elemento 3 que está sendo repetido. Portanto, ele é o nosso período neste caso. E como retorno da dízima periódica para a sua fração geratriz, isto é, aquela fração que gerou aquela dízima periódica? Existe um algoritmo bem útil para encontrarmos essa fração. Então, por exemplo, eu digo que um certo objeto x equivale a 0,3333, que é a nossa dízima. Como ela apresenta apenas o período 3, ou seja, um único período, eu vou multiplicar ambos os lados da minha igualdade pelo número 10. Então, x vezes 10 fica 10x, e 0,3333 multiplicado por 10 fica 3,3333, porque eu passo a vírgula para a direita, nesse caso da multiplicação por 10. Anda somente uma única casa. Então, eu chamo cada uma dessas equações de equação 1, equação 2, e efetuo a equação 2 menos a equação 1. Ou seja, 10x menos x, que fica 9x, e 3,3 menos 0,3, eu subtraio aqueles 3 que estão após a vírgula, fico somente com o resultado 3. Portanto, 9x é igual a 3. Logo, x é igual a 1/3. Vamos a mais um exemplo agora, efetuando a divisão 2 sobre 7. Essa divisão me retorna um número também decimal infinito e periódico, cujo período é formado por 6 dígitos, 28, 57, 14. Então, se nós desejamos encontrar a fração geratriz que gera essa dízima, novamente eu chamo um objeto x, que equivale a essa dízima periódica, e verifico quantas casas, quantos dígitos estão sendo repetidos no período. Obviamente, se são 6 dígitos, eu vou multiplicar, então, por um número que está representado por 6 zeros. E, novamente, eu faço a equação 2 menos a equação 1. Então, resulta exatamente na mesma fração geratriz, 2 sobre 7. Algumas vezes, nós não teremos apenas o período após a vírgula, nós podemos ter uma parte não periódica. Então, por exemplo, a fração 11 sobre 6 me resulta a dízima 1,8333. Veja que aquele 8 ele não está sendo repetido, então nós dizemos que o 8 é não periódico, porém o 3 é. No processo de encontrar a fração geratriz, ela muda um pouquinho. Enquanto antes nós retirávamos na primeira etapa a parte periódica, neste caso que apresenta uma parte não periódica, nós devemos primeiro tirar a parte não periódica e depois trabalhar com a parte periódica. Então, se eu tenho um 8 como não periódico, ele é apenas um dígito, eu vou multiplicar todo mundo por 10, ficando com aquela equação 2 como está aparecendo para vocês. Em seguida, eu vou alterar a parte periódica, formada por 333, que apresenta também um único dígito, né? um único numeral, nesse caso 3. Então, novamente, eu vou multiplicar agora aquela equação 2 por 10, ficando, então, com a equação 3, como nós observamos nesse slide. E agora nós efetuamos aquilo que nós fizemos também para as dízimas periódicas, que é a última equação menos a penúltima equação. Neste caso, a equação 3 menos a equação 2, que retorna também a mesma fração, 11 sobre 6. E nós temos um conjunto à parte chamado conjunto dos números irracionais, representados pela letra I, que é formado pelos números que não podem ser escritos como fração, ou seja, os elementos que não são racionais. Tanto que a definição de racional é todo x, tal que x, não pertence a Q. E diferentemente dos decimais que podem ser finitos e infinitos periódicos, neste caso, nós temos um número decimal infinito e não periódico. Então, todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica, ele é considerado um número irracional.
Por exemplo, o número π, o número de Euler, a raiz quadrada de um número primo e outras raízes enésimas que nós conhecemos. Então, se o número não pode ser escrito no formato de fração, ele é considerado um número irracional. E por fim, chegamos ao conjunto dos números reais, que é aquele conjunto que apresenta todas as características que foram trabalhadas até então, que é o conjunto dos naturais, que é o conjunto dos inteiros e racionais, e o conjunto à parte, que é o conjunto dos números irracionais. Então, o conjunto dos números reais, ele é formado por todo elemento x, tal que x ou é racional ou é irracional. Então, portanto, o conjunto R é formado pela união do conjunto Q, que é racional, com o conjunto I, que é irracional. Então, todos os números que nós trabalhamos na matemática básica serão considerados números reais se forem satisfeitas aquelas propriedades que nós vimos em cada um desses conjuntos e também as operações que foram definidas por essas propriedades apresentadas. E o conjunto dos reais é fechado também para a operação de soma e multiplicação usual. Então, para todo A e B real, A mais B também é um número real e A vezes B também é um número real. E nós também podemos definir subconjuntos dentro de R, tal qual nós definimos em Q, em Z e também nos naturais asterisco. Então, nós podemos trabalhar com combinações desses reais asterisco, reais mais, reais menos, de modo a formar o conjunto dos reais não nulos, não negativos, não positivos e também aqueles positivos e negativos, quando nós excluímos, então, o elemento zero. Então, finalmente, nós construímos a reta real, que é aquela reta formada por todos os números reais, tanto os números racionais, que por sua vez compreendem também os números inteiros e também os números naturais, e também os números irracionais. Então, todo e qualquer número real pode ser posicionado dentro da reta real, cada um obedecendo aí a uma certa relação de ordem entre os números. E por padrão, os números que estão à esquerda são números negativos, os números que estarão à direita do zero são números positivos. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula, que pode ter sido um tanto quanto extensa, porém necessária para que nós conheçamos, resgatemos algumas bases teóricas que sustentam as propriedades e operações dos principais conjuntos numéricos que nós operamos em matemática. Essas são as referências utilizadas nessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!